Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo à nossa aula 8, Problemas e Contextualizações. Vamos lá! Galera, eu escolhi dois exercícios aqui, um pouco mais tradicionais sobre conjuntos numéricos, mas fique tranquilo, vou explicar tudo, todos os detalhes para vocês, inclusive alguns detalhes que eu não comentei durante as aulas. Então vem comigo e se liga muito no que eu vou falar aqui agora. Número 1. Se A e B pertence ao conjunto dos números inteiros menos o conjunto formado pelo zero, então certamente serão números inteiros. Pessoal, então vamos lá. Primeira coisa, ele está falando para mim que A e B são números quaisquer que pertencem a esse conjunto. Que conjunto é esse? É o conjunto dos números inteiros, com exceção do zero. Ou seja, eu estou tirando o zero do conjunto. É praticamente igual, praticamente não, é exatamente igual ao Z com asterisco que eu comentei durante as aulas, tá ok? É o mesmo conjunto, é uma outra maneira de escrever. Agora ele está perguntando, se esses números não são zeros, quais dessas alternativas, ou melhor, qual dessas alternativas vai fazer com que essas operações com esses dois números inteiros continue sendo um número inteiro? Então vamos pensar comigo. Se eu somo dois números inteiros, o resultado continua sendo um número inteiro, não continua? Menos 2 mais menos 5 dá menos 7. Não tem como eu somar dois números inteiros e dar um número decimal. A mesma coisa acontece para a diferença. Se eu diminuo dois números inteiros, o resultado continua sendo inteiro. Agora, se eu divido um número inteiro por outro número inteiro, que não seja o zero, opa! Não é sempre que vai dar como resultado um número inteiro. Por exemplo, mais 5 dividido por menos 2, isso daria o quê? Menos 2,5. Não é inteiro. Então essa alternativa não contém em todas as opções números inteiros como resultado. Aqui não bate. A mais B e A menos B até que vai. De novo, encontrei aqui, ó, A sobre B. Isso descaracteriza ser números inteiros. A multiplicação pode. Se você multiplica dois números inteiros, o resultado é também um número inteiro. Agora aqui, ó, aqui que eu quero comentar um fato que eu não comentei durante as aulas. Multiplicação é número inteiro, soma resulta em número inteiro. Agora, e potenciação de números inteiros? Será que não resulta em número inteiro, não? Não, por causa desse fato aqui, ó. Vamos supor menos 2 elevado a menos 5. Potência com expoente negativo. O que eu faço com potência com expoente negativo? Eu inverto a base, inverte a base. Como assim, professor? O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. O sinal de menos permanece, 2 sobre 1 vai ficar 1 sobre 2. Depois de inverter a base, eu troco o sinal do expoente. Tá negativo, fica positivo. Isso vai dar base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. 1 elevado à quinta dá 1. 2 elevado à quinta, 32. Esse detalhe nós não tínhamos visto, não é? Potências com expoente negativo. Percebe então que eu tenho um número inteiro elevado a um número inteiro, mas deu um número fracionário que se eu dividir não vai dar número inteiro, vai dar número quebrado, vai dar número com vírgula. Então, grave isso daí. Potência com expoente negativo, 2 passos. Inverte a base, troca o sinal do expoente, beleza? Letra D. O que acontece com a letra D, pessoal? É número inteiro? É número inteiro. Mas raiz quadrada, por exemplo, de mais 2, não é exata, é número decimal. Então, a alternativa não vale. Ah, sobrou então a letra E, vamos conferir. Soma dá número inteiro? Dá. Subtração dá número inteiro? Dá. Multiplicação de dois números inteiros resulta número inteiro? Sim. Então, o nosso gabarito correto é a letra E. Vamos ver a resolução aqui de mais alguns exemplos de potências com expoente negativo. Quais são as regrinhas? Inverte a base, troca o sinal do expoente. Inverte a base, troca o sinal do expoente. E quando for inverter a base, não troca sinal da base. Só troca o de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de cima. Mais 1 sobre 7, o inverso é mais 7 sobre 1. Só que mais 7 sobre 1 é a mesma coisa que mais 7. Troca o sinal do expoente. Tá menos 3, fica 3. 7 ao cubo, com base positiva, dá positivo, 343. Inverte a base, menos 3 meios, troca o sinal do expoente. 4. Base negativa, expoente par,
resultado positivo. 3 à quarta, 81. 2 à quarta, 16. Só. Inverte a base. Qual que é o inverso de menos 2? É menos 1 sobre 2. Troca o sinal de expoente. Fica 10. Base negativa, expoente par, resultado positivo. 1 elevado a 10, 1. 2 elevado a décima, 1024. Mais nada. Vamos agora só para mais uma observação antes de irmos para o exercício 2. A observação é que se o expoente desses números for menos 1, ele só quer dizer o inverso desse número. O inverso desse número que está na base, no caso. Então o que é 5 elevado a menos 1? É o inverso de 5. Qual que é o inverso de 5? 1/5. Só isso. Por quê, professor? Porque isso aqui ficaria elevado a 1 e não ia mudar o resultado. O que é menos 3/5 elevado a menos 1? É o inverso de menos 3/5, que é menos 5/3. O elevado a 1 não precisa aparecer. O que é menos 1/8 elevado a menos 1? É o inverso de menos 1/8. O inverso de menos 1/8 é menos 8. Então, quando o expoente for menos 1, pode fazer direto só o inverso do número. Agora sim, vamos para a questão 2. Sejam os conjuntos A igual a 2n, com esse n pertencendo ao conjunto dos números inteiros, e B igual a 2n menos 1, com esse n pertencendo também aos inteiros. Sobre esses conjuntos, pode-se afirmar. Primeira afirmação, a interseção de A e B é o conjunto vazio. 2. A é o conjunto dos números pares. 3. A união do conjunto B com o conjunto A resulta no conjunto dos números inteiros. Então nós precisamos analisar essas afirmações, ver qual ou quais são verdadeiras e marcar a opção correta. Vamos lá. Pessoal, traduzindo as coisas aqui para vocês. Se n é um número inteiro, e aqui é 2n, é o n multiplicado por 2. Qualquer número inteiro multiplicado por 2 resulta em um número par. Por exemplo, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Qualquer número multiplicado por 2 é um número par, desde que esse número que está sendo multiplicado por 2 seja um número inteiro. Aí você pega esse outro conjunto, 2n menos 1. Se o número 2n é sempre par, mas você sempre vai tirar uma unidade dele, o resultado vai ser o que então? Vai ser um número ímpar. Olha só. Olha a sua brincadeira de par ou ímpar, representada por 2n e 2n menos 1. Percebe? Lembrando que esse n aqui tem que ser realmente um número inteiro, tá? Não existe esse conceito para números decimais ou números irracionais. Aí agora sim a gente pode analisar melhor. Interseção é aquilo que está em comum. É aquilo que pertence aos dois ao mesmo tempo, que está em comum. Você concorda comigo que o conjunto dos números pares e o conjunto dos números ímpares não tem nada em comum? Ou seja, o que está no conjunto dos pares está só nos pares, o que está no conjunto dos números ímpares está só nos ímpares. Eles não têm nenhum elemento em comum. Par é par, ímpar é ímpar. Fica cada um na sua. De fato, então, eles não têm nada em comum. A interseção entre esses dois conjuntos realmente é vazia, não tem nada. O vazio é representado por esse conjunto aqui. Ou então, eu posso representar o vazio apenas com chave aberta e fechada, sem nada lá dentro. Então, essa afirmação é verdadeira. 2. A é o conjunto dos números pares. Verdadeiro também. E 3. Se eu juntar o conjunto dos números ímpares com o conjunto dos números pares, não dá exatamente todos os inteiros? Dá. Então aqui também é verdadeiro. A opção correta aí é a letra E. Todas as afirmações são verdadeiras. Então é isso, galera. Um excelente complemento aqui com esses dois exercícios. Conteúdo dado, conteúdo novo. Espero muito, muito que você tenha gostado. Espero ver você na nossa próxima aula.